Sejam bem-vindos e bem-vindas a este culto. Deus esteja conosco, nos abençoando, recebendo nosso louvor, nossa adoração e nos instruindo com sua palavra para que entendamos os seus desejos. No dia de hoje, há 24 anos, eu também recebia uma bênção muito grande. Foi o nascimento da Pietra. Minha filha hoje completa mais um ano de vida e é um motivo muito especial de agradecimento também a Deus. Sei que vários irmãos completaram aniversário esses dias e também louvo por eles. Mas nessa primeira oração, na oração de adoração e confissão, também vou pedir ao Pai Eterno que continue a abençoar essa minha filha, que foi um presente que Deus nos deu, a mim e a minha família. Oremos. Senhor, nosso Deus, amado Pai, por cuja bondade e providência sempre tem cuidado de nós, te adoramos, Senhor, na beleza de tua santidade. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom para conosco. Te louvamos, ó Pai, pelas muitas bênçãos que tem nos dado. Aproveitamos, Senhor, esse momento especial na tua presença para te agradecer pela vida da Pietra, que hoje completa mais um ano de vida. Que as tuas mãos pródigas e boas e mantenedoras estejam sobre ela. Te agradeço muito, Senhor, esse presente que o Senhor nos deu. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Perdoe os nossos pecados. Permaneça sempre conosco. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hebreus 12, de 4 a 7. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filho, pois que filho há que o Pai não corrige. Amém. Que o Deus de paz, que trouxe Jesus Cristo dentre os mortos, esteja com todos e todas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos para meditarmos em Tua Palavra. Que cada um que está participando agora desse culto possa sentir suas forças espirituais renovadas e ouvir, Senhor, a Tua Palavra e aprender com o Teu Espírito Santo. Tudo isso te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. O texto de Hebreus 12, de 4 a 7, ele nos fala sobre a correção que Deus nos faz enquanto filhos. Essa correção é algo difícil de entender, né? Não estamos sempre com a mente aberta o suficiente para saber o que Deus quer da gente. Eu diria até que muitas vezes nós, em vez de olharmos para os problemas e provações e tentarmos aprender com elas, muitas vezes rejeitamos e ficamos lamentando e talvez até culpando a Deus por que está acontecendo aquilo, o que Deus quer comigo, por que Deus permite certas coisas. É bem interessante, né, lembrarmos que a correção, ela vem para o nosso bem. A dificuldade, como eu disse, está em entender se o que estamos passando é uma tribulação, né? Quer dizer, a tribulação, ela é um mal-estar, alguma coisa que nos acontece, que nos faz passar por maus momentos. E, claro, a tribulação, ela não está associada a termos errado ou estarmos sendo corrigidos. A tribulação está associada a eventos que acontecem no mundo e nós estamos sujeitos igual todas as outras pessoas.
Um bom exemplo disso é esse momento de pandemia. Todos estamos sujeitos a ela. É uma tribulação, é uma coisa que todos passamos, independente de merecimento. Temos também as tentações. Nem sempre a tentação é uma coisa boa, né? Quer dizer, nós somos tentados porque desejamos algo bom. Às vezes somos tentados porque desejamos fugir de algo ruim. Eu recebi um vídeo de um escritor inglês, anglicano, C.S. Lewis, e inclusive tenho esse livro, ganhei esse livro no final do ano, ainda não tive a oportunidade de ler, mas o livro contava uma historiazinha, né? O C.S. Lewis é um teólogo muito profícuo, né? Ele escreveu muita coisa, ele fez de maneiras bem didáticas algumas coisas, e uma vez nesse livro, conforme o vídeo, ele conta a história de um diabo que está dando uma explicação para um outro diabo mais jovem, e ele fala, né, que uma das coisas que ele fez para conseguir muitas almas foi infligir o medo nas pessoas. O medo de uma doença, de uma pandemia. Não sei a que pandemia ele se referia na época. Esse livro foi escrito na década de 40 do século passado. Não sei se ele estava fazendo alguma referência, talvez até à gripe espanhola, mas dizendo que a pandemia havia feito com que as pessoas se isolassem, ficassem longe umas das outras. E é claro, o isolamento social ele é necessário para a contenção da pandemia, mas não o isolamento emocional, espiritual e solidário humano. Nós precisamos estar ligados às outras pessoas, precisamos estar nos preocupando. Orar, por exemplo, é uma das formas que nós temos para estarmos ligados a outras pessoas. Contribuirmos também para cestas básicas para aqueles que estão necessitados, roupas, outras formas de socorro para as pessoas que estão passando por dificuldades materiais. Então, são formas que nós temos de estarmos próximos ao outro. Então, isso é uma tribulação, mas também é uma provação, uma tentação. Somos tentados a fugir daquilo que nos causa medo, e muitas vezes, nesse fugir do que causa medo, como diz um ditado popular, né, de quando se dava banho nas crianças em bacia, se joga água fora da bacia com a criança dentro. Então, nós temos tribulação geral, a tribulação enquanto tentação, e temos também essa tribulação que é a correção de Deus pelos nossos erros. O difícil é distinguir qual é qual, não é? Às vezes nós não queremos admitir nossos erros, nós não vemos que nossas ações estão nos afastando da vontade de Deus. Um exemplo também bem prático quanto a isso, nós vemos nos próprios trabalhos de igreja, essas coisas. Quer dizer, às vezes nós entendemos que um trabalho
por ser de igreja, é espiritual e do agrado de Deus. Então, ele pode realmente ser um trabalho de Deus. Mas, se não estamos fazendo aquilo dentro da vontade de Deus, podemos não estar sendo abençoados. É claro, é um pouco difícil de entender isso que eu estou falando agora. Mas Deus nos dá orientações de como agradá-lo e de como servi-lo. Há uma história, né, no Êxodos que nos conta que a própria irmã de Moisés murmurou contra ele, dizendo assim: olha, também Deus tem falado através de nós, também somos profetas. E falou, questionando, por exemplo, a liderança de Moisés. E Deus já havia se manifestado através dela, através de Arão, para o povo, e aí, então ela questionou isso. E aí Deus a tornou leprosa e a Bíblia nos conta que Moisés intercedeu por ela e Deus a curou. Assim como esse fato que eu citei, tem outros na Bíblia, que a pessoa pretensamente a serviço de Deus acaba ofendendo aquilo que Deus deseja da pessoa, né? Quer dizer, ofende a vontade de Deus. Isso pode acontecer até em coisas bem mais corriqueiras no nosso dia a dia. Então, por exemplo, nós temos um compromisso com a nossa igreja, temos um ministério, Deus nos chama para um ministério e de repente, por alguma falha, alguma vontade nossa que humana, alguma coisa mais humana, ou resolvemos não ouvir a palavra de Deus. E falamos, quer saber, eu vou sair dessa igreja e vou para uma outra igreja, eu vou fazer uma outra igreja. Acabamos fazendo como Jonas, né? Que em vez de atender à vontade de Deus, e veja que Deus havia mandado ele pregar o evangelho, tudo. Ele falou, não vou, eu vou fazer a minha vontade, vou fazer o que eu quero, o que eu acho que é a vontade de Deus. Né? Quer dizer, ele na verdade, ele achava que se ele fizesse aquilo, Deus ia castigar Nínive. Se ele não fosse para mim, Deus ia castigar Nínive. E eles eram maus mesmo, então estaria ótimo daquela maneira. E ele até chega a falar isso, né, depois da pregação, que ele se aborrece que Deus não destrói Nínive, e ele fala, sabia que Deus ia ter misericórdia, né? Mas eles mereciam ser destruídos, eles são não sei o quê. Então, são coisas assim, meus irmãos e minhas irmãs, que muitas vezes trazem a correção de Deus sobre nós. A correção de Deus, não podemos entender elas como uma punição simples e puramente. Deus está me castigando porque eu fiz a coisa errada. Não. Deus está me castigando porque quer que eu faça a coisa certa. É diferente. A correção de Deus, ele vem para aperfeiçoamento, ele vem para que cresçamos no Espírito de Deus. Ele vem para que o Filho de Deus melhore e saia daquilo que não está sendo da vontade do Pai. Para isso, lembramos de Romanos 8:28, que dizem, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Como entender isso na hora que estamos passando a tribulação? Muitas vezes não entendemos mesmo, não é só, não quero entender, né? Não é possível ser entendido naquele momento. Ainda haverão coisas que deverão acontecer em nossas vidas para que aquilo se transforme em bem. E vejam, notem a palavra transformar. Nem sempre o que acontece, né, conosco, ela vem para o nosso bem. Se é da mão de Deus, ela vem para o nosso bem.
Mas se são as tribulações próprias do mundo, coisas que acontecem porque estamos sujeitos a essas coisas aqui, então muitas vezes são maldades que alguém tenta nos fazer, alguma doença que não foi uma coisa boa, mas que aconteceu na nossa vida, um desemprego, um acidente. Não temos, né, como saber exatamente o que essas coisas poderão trazer de bom para as nossas vidas. Mas se cremos, se confiamos que no conjunto Deus vai nos fazer o bem, temos que saber que mesmo essas coisas ruins, algumas podem até ser provenientes de Deus, como eu disse, quando Ele nos castiga para nos corrigir, para que andemos num caminho melhor, para que melhoremos como seres humanos, mas outras podem acontecer das dificuldades naturais da vida. Então, quando essas coisas nos advêm e não sabemos porquê e às vezes nos revoltamos, devemos lembrar que no final das contas, quando olharmos para esse tecido que Deus está fazendo em nossa vida, essa obra que Deus está fazendo em nossa vida, quando virmos o conjunto disso, então Deus nos esclarecerá. Um último exemplo, né, para tentarmos entender isso, é a nota musical. Às vezes um acorde, uma nota, olhamos e é uma nota estranha, é um acorde estranho, uma coisa assim que falamos, nossa, como que isso daí, né? Será que vai ficar bom? E isoladamente ouvindo aquela nota, nos soa mal. Mas quando ouvimos a melodia como um todo, quando percebemos todo o conjunto de notas, de acordes, as harmonias, as dissonâncias, aquilo lá pode se tornar uma música maravilhosa. E sem aquela nota, talvez não o fosse. Então, é uma coisa que nós não sabemos, às vezes, olhando isoladamente. Precisamos do conjunto para ver. Ainda dentro desse exemplo de música, né, a melodia, a música, o blues, por exemplo, o nome blues significa justamente isso, né? O blues é a nota triste. Então, o blues nasce de uma nota triste, de uma tristeza que a pessoa tem, e forma aquela música agradável, bonita, aquela coisa que nos enleva até. Então, por que passamos por momentos de dificuldade? Por que estamos passando por essa tribulação? Ela é punitiva por algo que nós fizemos, ela é corretiva, é Deus querendo nos ajudar a melhorar, ela é uma tribulação circunstancial? Não sabemos, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos abençoe para termos paciência em meio às tribulações e aperfeiçoarmos a nossa fé para a glória de Deus, nosso Pai. Amém. Vamos ter mais uma oração. Vamos orar agora pelos pedidos que foram feitos e agradecer a Deus ter falado conosco por sua palavra. Senhor nosso Deus, nós te apresentamos nossas vidas. Sabemos, Senhor, que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de todas. Apresentamos, Senhor, nossas aflições a Ti, porque fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, nos tornamos justos pela Tua própria obra e Tua própria ação, Senhor. Então, te apresentamos cada pedido de consolo para os enlutados,
pedido de fortaleza para os doentes, consolo, Senhor, para todos nós que estamos passando por essas tribulações e essas dificuldades, que aqueles que estão precisando do Teu cuidado, do Teu socorro material, o recebam, aqueles que estão apresentando diante de Ti, Senhor, seus sonhos, seus planos, o Senhor possa orientá-los, aqueles que estão pedindo, Senhor, a cura para doenças diversas, inclusive a pandemia, que o Senhor esteja abençoando os médicos, os meios, para que estejam tratando esses doentes, e abençoe as pessoas que necessitam também desses cuidados, para que o Senhor os esteja restabelecendo, fazendo com que esses problemas sejam curados. Te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Paz do Senhor, Deus abençoe. Ótima semana em nome de Jesus.